pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso Esquenta. E o que é esse Esquenta? São aulas preparatórias para um evento muito especial, 3 aulas super especiais que nós preparamos para você com muito carinho, que vai acontecer no mês de setembro, nos dias 12, 14 e 16. Anota aí na sua agenda. Setembro, nos dias 12, 14 e 16, que é a Semana da Bíblia em Libras, um evento muito especial. Anota aí, não esquece não. Então vamos lá para o nosso esquenta, que o tema de hoje é como começar Libras na igreja. Você aí que entendeu o seu chamado, que já assistiu aí a sua primeira aula, se não assistiu, depois desta corre lá para assistir. E depois de entender o seu chamado, como começar Libras na igreja, então nós vamos pontuar aqui algumas coisas que são importantes de como começar Libras na sua igreja. E a primeira coisa é: converse com o seu pastor. É isso mesmo, converse com seu líder, com o ancião, com o líder responsável aí na sua igreja. Porque é de extrema importância que você conheça qual é a visão dele em relação a esse trabalho. Tá? A visão do pastor é que vai fazer crescer o seu ministério, é que vai fazer com que os surdos venham para a igreja. Então, o pastor precisa ter essa visão. E como que ele vai ter essa visão? Muitos pastores, muitos líderes não conhecem esse trabalho, não têm conhecimento da importância de que os surdos são um dos segmentos menos evangelizados, que eles necessitam de um trabalho específico, de um trabalho focado. Então você vai marcar uma reunião com seu pastor, tá? De preferência assim, que seja marcado para que você explique em detalhes para ele que é importante esse trabalho, que precisa haver evangelização de surdos, que os surdos precisam ser alcançados, como que funciona esse trabalho, como que deve ser feito o ministério. Após o pastor entender todo esse processo de criação de ministério, você vai ver qual é a visão dele, se ele quer ou não que esse trabalho aconteça, se ele irá investir desde a sua oração até investir financeiramente para que esse ministério aconteça, tá? Porque é importante demais, como eu disse, que ele venha ter a visão e que ele venha dar o valor que esse ministério tem. É isso aí, pessoal. Então, conversar com o pastor, a primeira coisa é questão relacionada ao respeito também, né? Por quê? É a respeito à hierarquia, respeito a quem está à frente, quem está na liderança da igreja. Nós já vimos aí muitas pessoas quererem iniciar o trabalho com Libras na igreja, mas começar por conta própria. E aí, depois de um tempo, o pastor perguntar, mas o que que é isso aí? O que está acontecendo aqui? Então, é muito importante a gente ter esse primeiro contato com o pastor, conversar com ele, perguntar, como a Kerma disse aqui, esses detalhes, pessoal, são detalhes importantíssimos. Então, se você começa certo, tem tudo para dar certo. Se você começa errado, tem tudo para dar errado. Então, nós precisamos começar com o básico. Não é já interpretando na igreja, não é já pensando em sinalizar os louvores. Não, primeiro tem que colocar a estrutura, colocar a base, ter raízes, tem que ter um básico ali. E esse básico começa com o líder da igreja. Então não se esqueça disso. Um segundo ponto, pessoal, é que depois de feito isso, ter essa conversa, essa liberação do pastor, é extremamente importante a gente conscientizar a igreja, tá? Então, antes de interpretar, antes de sinalizar o culto, nós precisamos conscientizar a igreja. Por quê, pessoal? Primeiro ponto. Assim como muitos pastores não conhecem a realidade da comunidade surda, não conhecem a realidade dos surdos, nós precisamos mostrar para as pessoas o porquê desse trabalho vai começar, por que é importante, por que é necessário, como que a igreja precisa estar se adaptando para isso, como vamos compreender toda essa realidade. Então nós precisamos conscientizar a igreja porque muitas pessoas não têm noção nenhuma do que é Libras, não têm noção nenhuma de como comunicar com o surdo, não tem noção nenhuma, por exemplo, que tem surdos que são deficiente auditivo, que tem surdos que têm deficiências múltiplas, que tem surdo cego, enfim, tem muitas pessoas que não têm noção nada e nós precisamos trabalhar essa questão da cultura, explicando às vezes algumas terminologias, né, nomenclaturas erradas, alguns mitos que as pessoas têm. Então tudo isso é nesse processo de conscientização aí, tá? E como que se dá esse processo de conscientização? Dá-se de duas formas, tá? De duas formas básicas. A primeira é você vendo com o pastor, com o ancião, com o líder da igreja,
a possibilidade de combinar em um culto de você ter alguns minutos para explicar isso, tá? E você ter a oportunidade de falar para todas as pessoas da congregação. Então isso é importante. Um segundo ponto é que você pode conscientizar através de folhetos, através de cartazes, enfim, de distribuir para as pessoas que estão ali, para que eles possam ler, para que eles possam compreender. Então tem essas duas formas básicas ali dentro da sua comunidade que você consegue fazer direto no microfone ou direto com as pessoas em alguma reunião, no culto de preferência, porque é quando normalmente vai mais pessoas, né? E as pessoas que frequentam ali a sua igreja. Ou não, se não conseguir essa possibilidade, você trabalhar com panfletos, onde tenha informações aí com relação a essas questões para conscientizar. Aí a gente entra, tem o primeiro ponto, pastor, conscientização da igreja. E aí entra num ponto, pessoal, que é a preparação da equipe, né? A preparação da equipe. O que acontece, pessoal? Não precisa ser intérprete para trabalhar no Ministério com Surdos. Isso precisa ficar muito claro, tá? Mas não significa que quem vai trabalhar no Ministério com Surdo futuramente não possa aprender Libras, tá? É necessário, em algum momento vai precisar, pelo menos o básico. Mas para começar a equipe, preparar a equipe, não tem essa necessidade. Então a gente vai passar alguns pontos que é necessário para a preparação da equipe e que você já vai fazendo as suas anotações aí, porque isso vai ajudar você muito nesse passo a passo de como montar o ministério, o departamento de Libras na sua igreja. Vamos lá? Primeira coisa na preparação da equipe é entender que não precisa saber Libras, ponto. Porque na conscientização você vai explicar isso para as pessoas, para atrair pessoas que têm esse desejo, essa mesma chamada, essa mesma vontade de ajudar o próximo, tá? Então, aí é interessante você começar a fazer uma pesquisa, né, com as pessoas interessadas, em qual função do Ministério com Surdos, do departamento, a pessoa gostaria de trabalhar, certo? Mas para isso, você precisa ter isso em mente. Quais são essas funções? Então, anote aí. A primeira função, pessoal, para o departamento é o administrativo, vamos dizer assim. O administrativo é a primeira aí, equipe, né, ou o primeiro setor dentro do departamento. Por quê? Porque na parte da administração, administrativo, vai precisar de um secretário ou uma secretária. Para quê? Para fazer os cadastros, para anotar o nome dos visitantes, para anotar o endereço das pessoas caso elas desejam uma visita, para anotar as informações, por exemplo, para pegar currículos caso seja necessário, para distribuir para pessoas que têm empresas e necessitam de vagas. Enfim, é esse processo de secretaria, de organização que vai ser necessário no administrativo. Um outro ponto é na parte de digitação. Quem trabalha no administrativo normalmente tem facilidade com o computador, agilidade para digitar. Então, no processo de digitação, a pessoa ela pode, por exemplo, digitar um folheto. Lembra que a gente comentou da conscientização? Então, às vezes, você vai precisar de alguém para escrever um texto, alguém para organizar um formulário, alguém para escrever aí um informativo. Então, também serão pessoas que poderão estar trabalhando aí na parte administrativa, tá? Um segundo ponto aí, uma segunda equipe para ajudar dentro do Ministério Consurdo é o pessoal de marketing. Então, você pode falar, olha, se você não pode trabalhar administrativo e você gosta de tirar foto, gosta de filmar, gosta das redes sociais, você pode ajudar no marketing. E o marketing vai fazer o quê? Divulgação, tá? Nas redes sociais, da igreja, nas redes sociais dos amigos, dos colegas. Vai ajudar a preparar alguns informativos, banner, fazer o design ali. O pessoal do marketing pode ajudar para isso. Então vocês percebem que para trabalhar no Ministério com Surdos, no departamento, não necessariamente você vai precisar aprender Libras, tá? De começo. No depois é necessário você sempre incentivar as pessoas que elas venham estar desenvolvendo pelo menos o básico, tá? Então entra agora um terceiro ponto. A gente já falou administrativo e o marketing. Vamos no terceiro ponto, que é a parte de intercessão e visitação. É necessário, pessoal, que todos participem desse departamento, tá?
Mas, às vezes, vai ter um departamento da igreja, tem algumas igrejas que tem o chamado círculo de oração, que são um grupo de mulheres que sempre estão orando, intercedendo pela igreja, pelos trabalhos, pelas pessoas. Então, é necessário também que tenham pessoas assim no Ministério com Surdos. E aí, como que eu disse que é importante todos participar? Principalmente na questão da visita, é importante. A gente sabe que nem sempre dá para ir todo mundo, porque, por exemplo, às vezes 15 pessoas para visitar um surdo na casa dele, às vezes não fica muito viável, tá? Tantas pessoas, a não ser que seja combinado antes. Mas visitação e intercessão é um grupo que necessita de pessoas. Por quê? Porque o grupo de intercessão, ele vai estar orando pelos surdos, ele vai estar orando pela família dos surdos, ele vai orar aí pelos intérpretes que estão no trabalho, ele vai orar pela toda a igreja. Então a intercessão é fazer um trabalho voltado específico ali para esse trabalho. Primeiro, para os surdos, famílias, para os intérpretes e para que a igreja apoie o trabalho, entenda o trabalho, divulgue o trabalho, tá? Então isso é importante. Na visitação, precisa ter pessoas que tenham paciência, pessoas que saibam aí iniciar um diálogo com pessoas também que não sejam crentes, que seja uma pessoa mais tranquila, que converse tranquilamente, tá? Porque essa visitação, pessoal, às vezes a gente encontra os familiares dos surdos, familiares dos surdos que não são crente, às vezes a gente encontra pessoas que estão visitando o surdo naquele momento que a gente foi visitar. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então é necessário ver quem tem esse desejo, quem já tem esse tipo de experiência, tá? Para estar trabalhando também nessa outra vertente aí do Ministério com Surdos, tá? Um outro ponto, pessoal, relacionado ao Ministério com Surdos é a parte de organização de eventos. Organização de eventos, tá? O que acontece, pessoal? Essa parte de eventos aí, normalmente com surdos, a gente trabalha a questão visual, a gente trabalha muito essa questão visual. É por isso que em muitos congressos e cultos dos surdos você vai encontrar muitos teatros, o pessoal faz bastante teatro, né? Então isso aí, nós precisamos de uma equipe para organizar os eventos, para ninguém ficar sobrecarregado. E nessa organização nós precisamos de alguém para decorar, alguém para costurar talvez uma roupa ou outra. Então numa igreja você vai encontrar alguém que sabe costurar, você vai encontrar às vezes alguém que sabe cortar cabelo, alguém que é cabeleireira, às vezes vai precisar. Então pessoas que podem organizar ali no evento, trabalhar no evento, ajudar no evento. Então vocês percebem que como que existe várias pessoas. Por exemplo, tem a parte de maquiagem. Às vezes vai fazer um teatro e precisa fazer, por exemplo, um palhaço. Então aí precisa pintar o nariz de vermelho, fazer alguns detalhes. Então é necessário a gente ter uma equipe de pessoas para isso, para a gente não fazer tudo em cima da hora. Tendo pessoas para ajudar, vai ficando mais fácil de desenvolver, crescer e trabalhar com surdos nesse departamento, né? Um outro ponto, pessoal, importante é a questão que nós precisamos ter uma equipe para transportes, que seja pessoas que são motoristas, né? Às vezes tem irmão, eu não tenho carro, mas eu dirijo, eu levo vocês onde vocês precisarem. Então é necessário ter alguém para isso. Né? Às vezes uma irmã, não, eu sei dirigir, só que eu não tenho carro. Não, tá bom, então você ajuda a gente. Então, por exemplo, essa parte do transporte, às vezes a gente precisa buscar um surdo, que ele não mora tão próximo da igreja, você tem que buscar ele. Às vezes o surdo é impossibilitado, é mais idoso, você precisa buscar ele. Às vezes ele não consegue vir, ou não sabe vir, então às vezes vai precisar numa primeira vez ir buscar. Então tudo isso é necessário ter uma equipe para isso, tá? Então a questão do motorista se disponibilizar. Um outro ponto é de pessoas, às vezes, na igreja disponibilizar o automóvel. Às vezes vocês falam assim, a gente vai num congresso, vai acontecer em uma cidade. Você fala, não, pessoal, mas a gente não tem carro. Quem pode ir com a gente aí e dar uma carona pro pessoal? Então, tem pessoas que vão se disponibilizar para isso. E fazendo isso, vão estar ajudando no trabalho, ajudando o Ministério com Surdos, né? Então, essa preparação da equipe é importante. Então, tenho certeza que você vai encontrar um motorista na sua igreja. Tenho certeza. Um se encontra, certo? A pessoa para ajudar a emprestar o carro. Normalmente as pessoas vão. Elas dirigem, elas emprestam o carro, dá carona e vai também. Então, são pontos que a gente precisa trabalhar. Uma outra equipe, né, dentro do departamento, é uma equipe social. O que é essa equipe social, pessoal? É uma equipe que vai trabalhar, por exemplo.
de construir ou organizar cestas básicas, alimentos para as pessoas, né, para fazer doações para os surdos, suas famílias, né? Então precisa ter uma equipe, onde essa equipe ela vai organizar isso. Ela vai fazer as campanhas para doação, ela vai falar com as pessoas. Essa equipe precisa estar preparada para isso, para ajudar nesse tipo de entrega, de ajuda através de cestas básicas. Aí dentro existe também pessoas que a gente pode ajudar como colaboradores, né? Então tem pessoas que vão querer ajudar de uma forma financeira. Tem pessoas que vão estar lá e vão ajudar. Não, olha, eu quero dar, por exemplo, R$ 50 aí para vocês. Pronto, você já consegue organizar aí um evento. Já vai começando organizando um evento. Tem alguém que fala, não, eu quero dar R$ 100 aí para ajudar vocês nesse mês. Olha lá, aí você já vai organizando. Aí entra, pessoal, o papel aí, lembra que a gente falou do administrativo? Por quê? Entrando contribuição, entrando questões, a gente vai estar trabalhando nisso. Né? O administrativo vai cuidar do caixa, ajudar, organizar. E uma outra questão, pessoal, linkando essa parte social com o administrativo, é a questão dos cadastros das famílias que vai ser entregue essas cestas, tá? Então, a ideia de ter o administrativo, todos que a gente está falando são coisas importantíssimas que precisa ter, tá? Ah, Gesiel, mas a minha igreja é muito pequena. Não tem problema, tá? Vai aos poucos, vai de acordo com o que você consegue, o que tem na sua igreja, tá bom? Mas é importante que tenha pelo menos pessoas com o mais semelhante possível de ideias para ajudar no Ministério com Surdos com essa que a gente está falando, tá? A gente pode ter também, nessa área social, pessoas que vão auxiliar buscando emprego para os surdos. Às vezes os surdos que vão estar frequentando a sua igreja não têm trabalho. Então tem uma pessoa que vai ficar responsável para ver, por exemplo, com os irmãos da igreja. Ó, você tem empresa? Ah, tá precisando de alguém lá? Não. Ah, você tem um trabalho? Ou lá onde você trabalha, naquela empresa, sua precisa de vaga? A irmã precisa. Ah, então tá bom, uma vaga para a PCD aqui, ó. Tem um surdo nosso, o currículo dele. Então tem pessoas que vão buscar empregos, tá, para os surdos. Então isso é muito importante, tá? Dentro dessa parte social, tem um quarto ponto que eu queria comentar, que é as pessoas que vão auxiliar na busca de cursos para os surdos. Normalmente, as cidades, as prefeituras, elas disponibilizam cursos gratuitos. Às vezes curso de informática, às vezes curso de pintura, às vezes curso de costura, artesanato, enfim. Às vezes vai encontrar na sua cidade ou cidades mais próximas da sua que tenha isso. Então tem que ter uma pessoa para procurar isso, para ajudar o surdo a crescer, desenvolver, se estudar, se aperfeiçoar, né? Para que ele venha estar crescendo também, né? Como a Bíblia fala, na graça e no conhecimento. Então temos que ter pessoas para incentivar nesse sentido. Se não for buscar cursos fora, tentar trazer cursos para acontecer na sua igreja ou na sua comunidade, para que os surdos também possam estar participando. Beleza? Até aí, pessoal. Eu espero que você esteja anotando, pegando nota aí de todos esses detalhes, porque você percebeu que são muitas informações, tá? Então é necessário, caso você não consiga ou perdeu alguma coisa, você voltar ao vídeo, assistir novamente, tá? Fazer as anotações, porque esse é um passo a passo para você já iniciar o trabalho, a preparação da Libras na igreja, beleza? Um outro ponto que está linkada também com o departamento de eventos, que é o pessoal das artes cênicas aí, é o pessoal da arte, né? Vamos dizer, teatro, o pessoal que vai trabalhar a questão da dança, louvor. Por quê, pessoal? A gente já reforçou e falou isso, a gente quer te relembrar, o surdo ele é visual. Então tem muitas atividades que a gente vai adaptar em eventos para surdos, em congressos ou em palestras específicas, que vai ser teatro, vai ser dança. Tem igrejas que não têm esse costume, por isso precisa ser adaptado em um outro momento, tá? Então tem danças, tem louvores, tudo isso precisa ter uma equipe para isso. Qual louvor? Qual música? Quando treinar? Que dia treinar? Como fazer? Então tudo isso é importante. A dança, quem vai fazer a coreografia? Vai ter uma roupa específica ou não? Como vai ser essa coreografia? Do teatro também, quem vai organizar o teatro? Qual vai ser o tema? A gente que vai criar o roteiro? Ou já tem alguém para isso? Aí nesse ponto, nesse mês, você pode encontrar alguém na igreja que tem essa facilidade de escrita, de desenvolver roteiros, enfim. A gente vai trabalhando e envolvendo a igreja, mostrando que existe tudo quanto é tipo de possibilidade para trabalhar no Ministério com Surdos. E isso é muito legal, né, Gisele? Porque a gente fez um culto aqui com surdos uma vez
E a gente tem um irmão aqui na nossa igreja e ele tem uma facilidade de escrever músicas, né? E para o culto dos surdos, né, Gisele, ele escreveu uma música para os surdos. E foi muito legal. Aí uma das meninas do louvor foi lá e cantou esse hino. Foi muito bonito, porque ele usou a Bíblia, usou a história dos surdos na Bíblia, usou a história dos surdos nos dias atuais. Foi muito legal. Ver uma coisa tão simples, mas que ele contribuiu para fazer toda a diferença naquele culto com os surdos. Né? Isso aí. E aí, pessoal, foi na questão de a gente ver a habilidade do irmão. Ele não sabia Libras, mas ele queria ajudar de alguma forma. Então, ele compôs uma música para a gente estar utilizando ela num culto dos surdos. Olha que legal. E aí a gente chamou a menina do vocal, do louvor, né? E essa menina cantou essa música. Então a gente envolveu duas pessoas que queria ajudar e ajudou com seus talentos, um compondo e o outro cantando. Então são formas que a gente, que foi bem lembrado para a Kelma, que a gente consegue estar envolvendo a igreja, tá? Então a gente tem, por exemplo, em situações que a gente já deu nos estudos bíblicos com surdos, que a gente chamou o irmão que ele era policial da igreja, e ele era policial, tinha essa atividade, e ele deu uma palestra ensinando essa questão do perigo das drogas, explicando aí os cuidados que a gente precisa ter. Então a gente envolveu o irmão que não sabia Libras para participar também do Ministério com Surdos. Você pode fazer isso de várias formas. A gente já trouxe também enfermeiros para ensinar essa questão de saúde, alimentação, para os surdos. Então, são pessoas da igreja que podem contribuir dando seu tempo, doando seu tempo, participando mesmo sem saber Libras. Então, o departamento pode começar, pode iniciar, mesmo que não tenha, que as pessoas, os irmãos da igreja queiram ajudar e não sabem Libras, tá? Então, vai ter um mediador para fazer isso. E a gente entra num outro ponto, pessoal, que é a parte relacionada à cozinha, certo? Por quê? Porque a gente gosta de comer, não gosta? Eu adoro comida, eu gosto de comer. E os surdos também, os surdos adoram comida. Então, se vai ter um evento, é necessário você ter uma equipe que cozinha. Sempre tem irmãos ou irmãs da igreja, né? Pessoas da igreja que gostam de cozinhar, que gostam de trabalhar em eventos assim. Então você pode ter pessoas para isso. Por quê? Porque às vezes a gente vai precisar de doces, às vezes de cachorro quente, montar cachorro quente, fazer pão caseiro, rosca caseira, ou fazer feijoada. Normalmente, pessoal, quando fazemos eventos assim, isso já fica uma dica bônus aí para vocês, né? É que você pode usar doce, cachorro quente, pão, feijoada, tudo isso para arrecadar dinheiro para o trabalho, né? Para arrecadar dinheiro para o departamento. Então, às vezes, uma irmã fala, irmã, você pode ajudar a gente com alguma coisa? Às vezes a pessoa, não, eu vou doar cachorro quente. Aí ela faz o cachorro quente, vocês vendem, o dinheiro vocês acabam utilizando no departamento. Alguém, eu quero fazer feijoada. Então, alguém ajuda, eu quero fazer pão. Então, tudo isso são formas para ajudar no crescimento do Ministério com Surdos, tá? Você pode estar utilizando essas coisas para isso. Então, a parte da cozinha vai ajudar em grandes eventos também. Você vai fazer um culto com surdos? E depois eu quero fazer uma recepção ali, uns salgadinhos, alguma coisa. Tem alguém para ajudar. Eu vou fazer um congresso com surdo muito grande. Eu quero que tenha almoço. Vai ter que ter alguém para preparar almoço, ajudar no almoço. Então, ter uma equipe de cozinha. E aí vocês vão perceber, pessoal, que tudo isso que a gente falou, pode ter pessoas que não saibam Libras, pode ser. As irmãs da cozinha, o secretário, a parte de administração, divulgação, oração, enfim. Tudo isso que a gente falou, são pessoas que podem estar trabalhando no Ministério com Surdo, ajudando no Ministério com Surdos, sem saber Libras. Então, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de falar, eu não sei Libras, não quero ajudar. Eu sei Libras, não vou participar. Eu não sei Libras, não vou fazer. Não, pessoal, mesmo se não souber. Então, esse é um dos pontos, pessoal, que a gente pode trabalhar na conscientização da igreja. Chamar a igreja, preparar a equipe, para a gente já dar o start, dar a continuação e começar aí o trabalho sendo realizado na igreja, né, Kevin? É isso aí, Gisele. E a gente precisa entender também que, para começar, a gente precisa de uma pessoa que saiba Libras, né, Gisele? Porque os surdos vão chegar e aí a gente precisa ter pelo menos uma pessoa que saiba Libras e aí depois vai crescendo, não é, Gisele? É isso aí, pessoal. Então tem que ter uma pessoa que saiba Libras, por quê? Porque ela também vai ser a pessoa que vai intermediar a comunicação dessas outras pessoas que não sabem, certo? Da equipe. Então você vai formar uma equipe que as pessoas não sabem Libras. Vamos pensar assim. Se tiver gente que sabe Libras, ótimo, melhor ainda, tá? Mas vamos pensar que as pessoas que vocês convidou, as equipes para ajudar, motorista, cozinheiro, eles não sabem Libras. Ok. Aí essa pessoa que sabe Libras, que a gente pensa que no caso seria você, ou uma outra pessoa, não tem problema. Ela vai mediar a comunicação,
porque às vezes o surdo vai ter dúvidas, querer saber, curiosidades, às vezes as pessoas vão ter que conversar com surdos, então tudo isso vai ter uma mediação em essa pessoa que sabe Libras. E um outro ponto é que essa pessoa que sabe Libras no Ministério com Surdos, ela vai ajudar nesse processo de conversar com o pastor, conversar com a igreja, preparar a equipe, ela vai dando as diretrizes, ajudando, mostrando aí a importância desse trabalho, né? E assim, pessoal, a gente vê como que o trabalho de Deus, ele não para, o trabalho vai desenvolvendo, vai crescendo, quando tem pessoas dispostas a trabalhar, né? É isso aí, Gisele. E também, pessoal, é importante que tenha, assim, uma pessoa que saiba Libras. E talvez você esteja pensando, mas na minha igreja não tem ninguém que saiba Libras, como que eu vou fazer? Tente fazer parcerias, né, Gisele? A gente sempre, aqui na nossa cidade já aconteceu, em outras cidades também, nós somos convidados para ir ajudar igrejas que querem formar o Ministério com Surdos. Então, faça parceria, converse com alguma igreja que já tem o ministério. Fala, você pode ajudar, a gente quer também fazer aqui um trabalho com surdos, né? E fazer essas parcerias para que esse trabalho possa crescer, né? Um ao outro ajudou e se esforça-te, né? A Bíblia fala. Então é importante a gente ajudar o outro. Nós já fomos aqui em algumas igrejas na nossa cidade, onde as pessoas queriam que tivesse departamento de Libras, o Ministério de Libras, mas não tinha ninguém que sabia Libras. Então, nós fomos para fazer esse trabalho de conscientização, né? O pastor nos procurou, falou, olha, eu gostaria que tivesse um trabalho de conscientização aqui para motivar pessoas. E essas pessoas que estavam ali no culto procuraram cursos de Libras e começaram a aprender para esse processo de formação, né, de equipe. Então, isso é muito legal também, esse processo de parceria, né? É isso aí ajuda, né? Ajuda muito. E aí tem um versículo importante, eu queria compartilhar com vocês, né? Que está em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 10, que fala assim, olha, que todos nós, antes, sejam unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Ou seja, nós precisamos estar unidos, tendo esse sentimento de empatia, com o próximo, com o mesmo objetivo, com a mesma visão. Tendo isso, essa união, o mesmo pensamento e o mesmo objetivo, a gente começa certo e o trabalho só desenvolve, cresce e é abençoado por Deus. Por isso, não desista, não é fácil, mas Deus está contigo. Mateus 28 e o verso 20, que Deus estará conosco todos os dias. É Jesus prometendo. Então, você está nesse processo do chamado que você compreendeu, está iniciando aí na sua igreja, conversa com o seu pastor, conscientiza a igreja, prepara a equipe e mãos à obra. Nós estaremos aqui à disposição para ajudar você no que for preciso. Aqui nós estamos terminando mais uma aula do nosso Esquenta. Mas amanhã tem mais, isso aí no mesmo horário. E o Esquenta, pessoal, lembrando, é preparação para um super evento que vai acontecer, chamado a Semana da Bíblia em Libras. É um mega evento com 3 aulas, aonde a gente vai iniciar dia 12, dia 14 e dia 16 de setembro. Queremos falar sobre Libras no contexto religioso cristão. Então, se você ainda não se cadastrou, se cadastre agora. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você participar. Vai ser um evento online, gratuito. Clica aqui, se cadastre e a gente se vê nesse grande evento. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!